Sejam bem-vindos a esse vídeo. No vídeo passado eu falei sobre a questão principalmente dos fariseus, que eles buscavam sempre ser os espectadores das suas próprias, vamos dizer, virtudes, em vez de ser quem realmente praticava por amor a excelência. E, claro, sempre com um tema centralizado no viver o presente, na intencionalidade. Só que esse vídeo eu vou querer também abordar esse tópico em questão dos fariseus, em questão deles serem espectadores de si e não verdadeiros virtuosos. E eu já começo falando sobre o problema da gente não se esvaziar. A gente fica tão cheio de si que busca saciar um abismo incontrolável do ego por causa do nosso orgulho, por causa, claro, desde a queda. E assim a gente tenta consumir do outro o que ele não pode nos oferecer. Então, em vez da gente viver o presente, em vez da gente, por exemplo, treinar na academia, nós ficamos pensando em como que o outro está vendo eu carregando os pesos, ou em vez da gente simplesmente estudar, queremos que os outros nos veem como pessoas estudiosas, entende? E esse esvaziamento de si que eu digo foi o que Jesus fez. Ele tinha toda a glória, tinha todo o poder para exigir qualquer coisa. Ele podia pedir literalmente qualquer coisa que ele quisesse, mas algo que a gente aprende estudando a Bíblia é que Deus nunca busca consumir. Ele sempre busca entregar, até porque ele é autossuficiente. Então ele sempre transborda e a gente geralmente busca consumir. A gente age por prazer, a gente age sempre tirando a intenção e a inteligência e colocando os sentimentos, a vontade carnal, na frente, por exemplo, da obediência. Eu estou falando isso porque muitas das vezes a gente tem que guerrear contra nós mesmos para seguir uma direção de Deus. E isso justamente porque a gente não é intencional. Nós não escolhemos com base em uma inteligência que a gente teve em saber que aquilo é de Deus. Nós escolhemos porque nós entendemos que os sentimentos estão antes da escolha. E os sentimentos é o que determinam a nossa escolha, quando não é. Cristo, sofrendo tudo o que sofreu, ele, com sentimentos à flor da pele, podemos dizer, afinal, ele sofreu muito, ele não disse em nenhum momento que essas emoções eram o que determinavam as suas escolhas. Tinha alguma influência? Não sei dizer, mas isso não determinava. Ele nunca agiu por emoção, por prazer, sempre com algum propósito, e o propósito final de agradar a Deus. Então ele sempre foi intencional nas suas escolhas. E a gente inverte essa estrutura que se baseia na inteligência e na vontade, no livre-arbítrio, por uma escolha que é antecedida por um sentimento que a gente pensa que determina todo um destino. E o problema nisso, claro, é que nós não conseguimos fazer o que Deus nos pede, porque o que Deus nos pede é propositalmente algo que provoca os nossos sentimentos. Então a gente fica com um pouco de medo, fica com um pouco de temor. E aí a gente tem que agir, justamente porque Deus quer usar o seu livre-arbítrio e não as suas escolhas baseadas em emoções, entende? Nisso a gente está sendo intencional, em cumprir com um dever do presente, por mais que esteja ruim. Foi o que Cristo fez, que em meio à dor, ele não buscou em nenhum momento fugir para imaginações em que ele nos veria com ele, se divertindo com Deus lá na eternidade. Então,
Cristo ele tinha isso em mente? Com certeza, mas ele não tinha como intenção sair do dever do presente para viver no mundo das suas imaginações, que é o que nós fazemos para anestesiar tudo o que nós sentimos, toda a dor que a gente tem que carregar, que não é algo errado. A dor não é algo errado, é a cruz que a gente precisa carregar, não fugindo para imaginações, para anestésicos, mas cumprindo com o dever. E se a gente for reparar, até na dor, Cristo escolheu viver o presente. No sofrimento, eu tenho certeza que ele não veio com fugas, mas ele enfrentou, carregou, suportou toda a sua cruz, tendo o foco claro em Deus, mas sem fugir, sem se anestesiar. Agora, indo para outro ponto muito interessante, é que essa intencionalidade ela sempre se constrói antes mesmo da gente tentar improvisar o foco. Vou te dar um exemplo. Não é uma questão somente de eu querer estar no presente agora. Tem planejamento. O planejamento é você decidir quais serão as suas prioridades no dia. O planejamento é você ver o que você pode eliminar para não ficar causando ruídos na sua cabeça. Porque a gente consegue evitar alguns pensamentos que só vêm porque a gente cai em armadilhas que nós mesmos criamos. Uma armadilha, por exemplo, é algo que a ciência diz sobre adiar tarefas, adiar ou não terminá-las. No meio de uma sessão de estudo, você parar de estudar do nada, entende? Porque isso causa um efeito chamado efeito Zeigarnik, aonde a tarefa fica tão na sua mente, tão fixada, que você fica lembrando dela o tempo todo e acaba criando um ruído onde você não vive, você só fica reagindo ao que você está pensando o tempo todo, quando você deveria simplesmente parar de procrastinar. Isso é uma das ferramentas para, claro, você começar a viver sem ficar fugindo do seu dever. E outra coisa muito importante é o que diz lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós deixamos justamente de fazer tudo para a glória de Deus quando nós fazemos tudo para saciar uma vontade, um desejo nosso. Fazer tudo para saciar um desejo nosso é consumir. Fazer tudo para a glória de Deus é entregar. Deus entrega, Deus não consome, Deus transborda e a gente deve seguir esse modelo, não querendo consumir, não querendo satisfazer um desejo, mas querendo entregar um serviço a Deus, entregar a fidelidade, uma virtude, compartilhar como se fosse de um filho para um pai. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.